favor de silêncio, virar para frente, vai estar aqui. A gente faz uma vez por mês, nós temos as nossas citações de lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da mitologia europeia, mais especificamente o mito francês do século XII, que é o mito do Bayard. Vamos falar desse mito? Nunca ouviram? Bayard foi um cavalo mágico aí da mitologia, das lendas europeias. Era um cavalo aí de Renault. Renault era um cavaleiro aí do Carlos Magno. Carlos Magno foi um dos maiores imperadores cristãos da Idade Média. Ele viu ali a transição do século VIII para o século IX. Inclusive, Carlos Magno é considerado o fundador das primeiras escolas. Ele foi responsável pelo renascimento carolíngio. O origem de Carlos Magno é o renascimento porque ele vai buscar fazer renascer a cultura greco-romana, vai buscar inspiração dos gregos e romanos, principalmente nas escolas filosóficas gregas e romanas. Ele vai criar as primeiras escolas europeias que depois darão origem às primeiras universidades. E aí vai surgir um período da história medieval. Então, período da história da filosofia e do pensamento medieval chamado escolástico, onde a filosofia e a teologia eram desenvolvidas em escolas e depois nas primeiras universidades que começam a surgir a partir do século IX na Europa. E escola vem do grego escolé, quer dizer ócio, tempo livre. Então só estuda quem não trabalha. Ou seja, só estuda vagabundo. Não sei. O quê? Na verdade, na Idade Média, era essa a concepção. Tanto para os gregos quanto para os romanos e para os medievais. Só quem podia ter acesso ao ensino, ao conhecimento, é quem tinha tempo livre. Ou seja, as pessoas que eram bem economicamente abastadas, que geralmente tinham escravos na Idade Antiga e na Roma Antiga, e na Idade Média seriam os senhores, a nobreza, que tinham os seus servos, que tinham aqueles que trabalhavam, camponeses e artesãos, que estavam a serviço aí dos senhores feudais. Quem trabalhava tinha que garantir o sustento da sociedade. Quem tinha tempo livre governava, administrava a sociedade e estudava. Tinha tempo livre para pensar, refletir sobre as coisas. Então, Bayard desse cavalo do Renault, o cavaleiro do Carlos Magno, que diziam que o cavalo ele compreendia a fala humana e ele até aumentava de tamanho, ele conseguia aumentar o próprio tamanho magicamente, para carregar no lombo o Renault, junto com os 3 irmãos do Renault, em batalhas. Mas só que o Renault acabou entrando em treta, em atrito com o Carlos Magno, o grande imperador franco. Depois, os francos vão dar origem à França, o país da França, né? Depois de matar o seu sobrinho. Então, após uma série de batalhas, o Renault ele foi perdoado, com a condição de ir para as cruzadas. Vocês lembram que ele foi às cruzadas? As cruzadas foram guerras medievais empreendidas entre quem? Cristãos e muçulmanos, islâmicos. Eles estavam disputando o quê? A Terra Santa. Israel, Jerusalém, aquela terra ali onde até hoje é palco de inúmeros conflitos. Então a gente está tendo uma guerra, lá na guerra da Palestina, Israel está empreendendo praticamente um genocídio contra os palestinos. Então o Renault teve que ir para as cruzadas e dar o cavalo, abrir mão do cavalo, o cavalo mágico, para o Carlos Magno. Quando o Renault ele concordou, o Carlos Magno tentou matar o cavalo. Só que o cavalo tinha poderes mágicos, né?
Ele amarrou o cavalo numa pedra e empurrou o cavalo no rio. Isso era muito comum na Idade Média. Pessoas acusadas de bruxaria, elas tinham pedras amarradas em seus pés e eram jogadas nos rios, principalmente mulheres. E eles diziam o seguinte: se você não for bruxa, se Deus estiver do seu lado, Deus vai te libertar dessa pena. E jogar a pessoa com a pedra dentro do rio. Quando a pessoa conseguia se salvar, eles falavam: então você é bruxa mesmo, você só conseguiu o que você fez feitiçar ali. Agora você vai morrer. Aí ele no fogueiro, né? Ou outras técnicas de tortura. Então as bruxas praticamente não tinham escapatória. E aí ele fez a mesma coisa com o cavalo. Ele amarrou uma pedra, empurrou ele no rio. Mas o Bayard era um cavalo mágico, porque ele espatifou a pedra e fugiu e foi viver na floresta. Isso aí nós temos similaridades entre esse mito com os trabalhos de Hércules ou Hércules. Vocês já viram sobre os 12 trabalhos de Hércules? Vocês lembram? Dos trabalhos de Hércules. Ele teve que lidar com uma série de animais ali com poderes especiais, assim como o Bayard, né, no seu cavalo mágico. Temos o Perseu e a Medusa. O Perseu e a Medusa, vocês sabem, já ouviram? O Perseu que arranca a cabeça da Medusa, a Medusa tinha a cabeça com cabelo de cobra. Quem olhava a Medusa virava pedra. O Perseu usa o escudo, ele vê a Medusa através dessa imagem, com a espada no corta a cabeça dela. Do sangue da Medusa nasce o Pégaso, um cavalo mágico. O Pégaso é o cavalo com asas. Então aí nós temos mitos com similaridades. Temos também a lenda do rei Arthur, suas criaturas e seus seres mágicos. O rei Arthur, a sua espada Excalibur. E os seus cavaleiros da tábua redonda, e o Merlin, o seu feiticeiro. E tinha animais também com especiais nas lendas arturianas. Então são mitos, lendas que guardam alguma identidade, alguma similaridade. Compreenderam aí, pessoal? Esse mito? Tranquilo?